nós temos um conjunto de corredores de BRTs no Rio de Janeiro, e cada um deles, eles performam de maneira diferente, eles apresentam resultados, problemas, dinâmicas, enfim, questões que são muito peculiares. Mas uma coisa que quando eu estava na administração lá, e que eu imagino que ainda seja um problema, mesmo hoje com a atuação da Guarda Metropolitana, eram questões que não estavam previstas, como vandalismo, evasão, ou seja, externalidades que não têm necessariamente a ver com a mobilidade ou com o transporte público, mas que fazem parte da dinâmica urbana, porque esses corredores, eles atravessam áreas com realidades sociais muito diferentes, né? Então, nós temos, por exemplo, no Transoeste, um corredor que o deslocamento dele é pendular. Ele veio atender uma população que morava em Santa Cruz, que é uma região que era praticamente um dormitório, porque todo mundo encontrava trabalho concentrado na Barra da Tijuca e se dispersava assim, para a Zona Sul ou para alguma região mais perto. Por outro lado, nós temos o Transcarioca, que é um corredor que passa numa área adensada, cheia de sobe e desce, que alimenta dois modais de grande capacidade, como a Supervia e o metrô. Todo o sistema de transporte, né, se a gente for olhar o metrô de Nova York, que talvez seja, ou de Londres, que sejam os mais famosos do mundo, eles também vão apresentar problemas. São problemas que vão ser resolvidos a médio e longo prazo e, como a própria Política Nacional de Mobilidade Urbana tem como princípio central, né, soluções que estão no âmbito da integração entre a política de transporte e a política de desenvolvimento urbano, né? O desenvolvimento orientado pelo transporte, ele é um dos muitos conceitos que a gente pode assumir para orientar políticas urbanas integradas entre transporte e desenvolvimento urbano, né? No caso da Transoeste, é uma questão, com certeza, que não está nem no limite do médio prazo. É uma questão de longo prazo e de arranjo institucional que permita o sistema que foi implementado funcionar, né? Mesmo porque não adianta a gente pensar, eu pelo menos, como estudioso do planejamento urbano, não penso, por exemplo, em adensar as áreas adjacentes ao trajeto da Transoeste até Santa Cruz, né? Mesmo porque uma grande área no entorno da linha, né, já se mostrou inviável para empreendimentos imobiliários, que tem questões ambientais envolvidas, né? Havia uma expectativa de que a Transoeste fosse um vetor de expansão imobiliária, que, a meu ver, é um grande equívoco, né? A gente não pode mais incentivar a expansão urbana como foi incentivada nos momentos da nossa urbanização acelerada, né? Então, é um problema que está também relacionado ao nosso modelo de urbanização, que é esse modelo mais espraiado, de implementação de loteamentos periféricos, enfim, que está, inclusive, na raiz dos problemas de transporte, de deslocamento, né, e de mobilidade, de acessibilidade que a gente vê hoje nas nossas cidades. E isso vale para o Rio, vale para São Paulo, vale para as grandes metrópoles do Nordeste, por exemplo, vale para Brasília, né, que é uma das cidades mais dispersas e espraiadas do mundo, né, e tem grandes problemas de transporte. Então, eu acho que aí é pensar numa solução que envolva um arranjo institucional para dar conta, inclusive, da manutenção do sistema, falando em termos de Transoeste, né? Aquela população que mora em Santa Cruz e que, no momento, trabalha fora de Santa Cruz,
precisa de transporte, precisa acessar as oportunidades que a cidade, que funciona na Barra, funciona no centro, funciona na Zona Sul, oferece, né? E a médio e longo prazo é pensar numa política de desenvolvimento urbano em que o desenvolvimento econômico chegue até essas subcentralidades, né? Desenvolva essas subcentralidades. Então, talvez seja melhor você incentivar que essa população em massa não se desloque para outras centralidades distantes, né? E encontre ali as oportunidades nessa possível subcentralidade. Isso vale para Santa Cruz, vale para Campo Grande, mas vale também para os municípios da Baixada Fluminense. Inclusive porque já está se discutindo, inclusive, BRT para a Baixada, que, a meu ver, é um grande equívoco também. Eu acho que o mais apropriado para a região metropolitana do Rio de Janeiro, para a metrópole do Rio de Janeiro, é um investimento na requalificação da malha ferroviária. Então, eu acho que aí, como são situações diferentes, Transoeste e Transcarioca, Transoeste é um problema, digamos, um pouco mais complexo. A Transcarioca passa muito por essa questão da própria segurança pública, passa por uma questão que tem a ver com a própria política de emprego e renda para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro, né? Então, é uma questão que está muito mais conectada a essa perspectiva mais sistêmica que eu já mencionei, do que a Transoeste, que é uma questão relacionada ao próprio modelo daquela linha, né? Daquela sub-rede ali da Barra, Santa Cruz, Campo Grande, né? Então, eu acho que aí, assim, mas também a gente achar que a Transoeste é só um problema de segurança pública, mas eu acho que também não é bem assim, né? Eu acho que são coisas que caminham junto. A qualidade do transporte, ela também reflete no próprio comportamento que a população tem em relação a ela, né? Como o problema da supervia não é só o roubo dos carros, né? Um transporte com aquela qualidade, ele não vai ser visto como um bem coletivo, né? Então, e aí, enfim, isso gera um círculo vicioso de depredação, de tudo mais, de depreciação do próprio equipamento público, né? E aí isso vale não só para o transporte, vale para as escolas, vale para os espaços públicos, vale para os monumentos. Enfim, um monumento mal cuidado, por exemplo, ele é um alvo muito mais fácil de depredação, por exemplo, numa cidade, né? Então, eu acho que é por aí.